Pois bem, então hoje vai ser assim, primeira aula de conteúdo, né, da disciplina. Na primeira semana a gente conversou, né, sobre como que vai ser o curso, tá? E o que é importante, o que a gente vai tentar enfatizar mais, tá? Então hoje vai começar a falar mais do conteúdo, né, para desenvolver a questão da dinâmica da plataforma continental. Bom, primeiro, num exercício de lógica, assim, né? Então, quando a gente vai falar de um problema de hidrodinâmica, né, que ele quer, no caso, a plataforma continental, ou assim, qualquer problema envolvendo qualquer coisa no ambiente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter um domínio, né, uma compreensão de como né, o que vocês imaginam que seja. Assim, vocês é difícil assim tentar passar isso, mas a primeira coisa importante, por exemplo, a gente vai estudar um ambiente qualquer, né, não interessa qual ambiente seja, mas a primeira coisa fundamental que a gente tem que fazer, o que é? Assim, é bem genérica a pergunta, assim, né? Tipo assim, vocês vão estudar um ambiente, não interessa que ambiente seja. A primeira coisa fundamental, né, para a gente começar a tentar fazer absolutamente qualquer coisa em relação àquilo, qual é a primeira coisa que nós devemos começar a ter conhecimento sobre qualquer tipo de ambiente? Ok, a Ana Carolina falou, informações sobre esse local, todos os aspectos. Mas não disse nada, né? Não é todas as informações, nós temos que começar, as informações, elas estão no ranking. Tem coisas mais relevantes, coisas menos relevantes, mas tem a primeira coisa mais importante que a gente vai estudar o ambiente. A primeira coisa mais importante é que informações sobre esse local, Ana? Quais são as primeiras informações, as duas primeiras informações que você tem que saber sobre esse local? Duas. Na verdade, é uma, mas ela tem dois componentes. Não é a direção dos ventos e ondas. Essas são informações hierarquicamente, são importantes também, mas a direção dos ventos, localização. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber, assim, vocês estão pensando assim, mas é óbvio que assim, não. A primeira coisa que a gente tem que saber é onde está. Né? Então, a gente tem que saber a localização no globo. E como que a gente obtém a localização? Como que a gente determina a localização no globo? Como que eu sei aonde eu estou no globo, na Terra? Nós estamos falando da Terra, tá? Não tem dinâmica dos oceanos, dinâmica de plataforma em outros lugares ainda. Futuramente talvez tenha, né? Latitude e longitude, tá? Coordenadas geográficas, que é a latitude e a longitude. Então, assim, só para a gente ter nós estarmos falando na mesma língua aqui, né? O que é a latitude? Só para ficar todo mundo antenado, né? Tipo assim, todo mundo aqui possivelmente já escutou, já viu, né? Mas talvez nunca tenha usado, né? Mas nós temos um sistema de endereçamento, né? Para
para saber aonde nós estamos, que é a latitude e a longitude, né? Mas o que é exatamente a latitude? Ninguém aqui me diz o que é exatamente a latitude? E o quanto que ela pode variar? Bom, aqui eu não posso ficar aqui esperando vocês, assim, né? Mas a latitude é o ângulo formado entre o plano do Equador e aonde nós estamos, que pode variar entre 0 no Equador para mais 90 no Polo Norte ou menos 90 para o Polo Sul. Tá? Então isso esse seria um azimuth em relação ao plano equatorial. E as latitudes estabelecem o que nós chamamos dos paralelos, né? Porque as latitudes são linhas paralelas a partir do plano equatorial, né? Como se a gente estivesse fatiando a Terra em várias fatias paralelas ao plano equatorial. Tá? Então, isso é a latitude, é um ângulo. Né? Então, se você pegar... Depois eu posso desenhar aqui, mas se você pegar a esfera, né, tipo, se você desenha um círculo, traça uma reta passando pelo centro, e diz isso aqui é o Equador, aí você pega do centro e põe em qualquer lugar para cima e para baixo, esse ângulo formado, então, é a latitude. A longitude é diferente, né? Alguém poderia me sugerir o que é a longitude? É parecida, mas não é a mesma coisa. Né? Também é um ângulo, mas esse ângulo, por exemplo, o que estabelece o Equador da Terra? Né? Da onde que vem essa linha imaginária que é o Equador? Né? Quem me diz aí da onde que surgiu o Equador? Por que se estabelece que existe uma linha imaginária que divide o hemisfério norte do hemisfério sul? O que estabelece essa linha? No caso, é o ponto de maior circunferência da Terra? Não. Isso é uma coincidência que advém, eu acho que nem sei se mas isso advém de um outro fator importante que também estabelece o Equador. O Equador é a linha ortogonal, é o plano ortogonal ao eixo de rotação da Terra. Tá? Então, assim se estabelece a linha do Equador. Então, a gente tem um eixo na qual a Terra gira em torno de si mesma. Então, o plano ortogonal, né, que passa pelo centro da Terra, é essa linha, esse zero, então, é o Equador. Né? Falando de latitude, nós temos duas linhas também importantes associadas à latitude, que são bastante importantes. Uma para o norte e outra para o sul. Vamos ver, vamos puxar lá da massa cinzenta lá, as aulas lá de geografia. Nós temos duas linhas, além do Equador, nós temos duas linhas importantes também, que separam, são zonas da Terra, assim, né? Uma para o norte e uma para o sul. Alguém lembra de que? Ali, a Joana escreveu. O trópico de Câncer ou de Capricórnio? Qual que fica do norte? Nem eu lembro, mas acho que é o de Câncer, né? O Câncer passa no norte e o Capricórnio passa no sul. Né? E qual que é a latitude dos trópicos? Não precisa ser exato, mas alguém lembra aí qual a latitude da linha dos trópicos? 23,5. Exatamente, 23,5. Mas da onde que vem esse 23,5? Alguém imaginaria assim? Alguém já ouviu falar? Por que existem essas linhas que se chamam-se trópicos, linha dos trópicos? E por que elas têm
esse ângulo? Da onde que surgiu esse ângulo? Está associado com a variação até onde tem incidência de luz, não, ao longo do ano. Porque, por exemplo, durante os solstícios é o ponto onde a gente vai ter maior incidência exatamente nesses trópicos. Né? E já nos equinócios vai ser mais maior. Mas isso sazonalmente, né? Nos solstícios, nos respectivos solstícios de verão. Mas o que estabelece esse 23,5 graus? Por que é 23,5 graus? Porque é o ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de evolução da Terra em volta do Sol. Então, esses números estão relacionados. E é uma latitude importante, porque ela define a área da Terra onde a quantidade de calor que a Terra recebe é relativamente uniforme o ano inteiro. Tá? Então, o clima tropical geralmente são áreas quentes, porque a quantidade de calor que recebe é o ano inteiro, tem a ver com luz. A gente vai falar sobre energia adiante, mas para baixo das linhas dos trópicos, aí nós temos as regiões temperadas, né, e árticas, e aonde as variações climáticas sazonais são muito mais notáveis, né? Por exemplo, aqui em Rio Grande, alguém aqui já morou no Nordeste? Todo mundo aqui é gaúcho, sulista? Alguém aqui tem experiência em morar em Pernambuco, Ceará, na Bahia? Porque é muito notável para quem mora na zona intertropical de quem mora na zona temperada. Aqui nós já estamos na zona temperada, né? Nós estamos indo para a zona temperada, nós estamos nos subtrópicos aqui. Mas aqui, no outono, as folhas caem. Né? Por quê? Porque é uma estratégia das árvores aqui das regiões temperadas. Mas quem mora nas zonas intertropicais não tem verão, não tem inverno. Tipo, aqui tem o ano inteiro, a única coisa que muda é que às vezes chove mais, às vezes chove menos. E isso faz muita diferença em várias coisas, no balanço hidrológico, nos ventos, na temperatura da água e tudo mais. Mas ok. Então, nós estamos falando da latitude, né? Mas mudando para a longitude, né? Alguém poderia me dizer o que é longitude? Então, assim, a latitude nos dá um endereço em relação à linha do Equador, né? Que vai me dizer em que faixa climática que eu estou. E a longitude me diz o quê? A longitude é uma referência completamente arbitrária. Tá? Enquanto a latitude ela tem um significado físico, né, porque ela diz o quão você está afastado do plano equatorial, que é onde está o eixo de rotação da Terra, a longitude é completamente arbitrária, você não tem por que dizer. Nós medimos em relação a Greenwich. Por que Greenwich? Por que não Pequim? Por que não Nova York? Ou Brasília? Né? Então, obviamente, porque a Inglaterra era a dona do mundo na época, né? E estabeleceu-se que a longitude foi estabelecida, então, a partir de Londres, lá do laboratório de Greenwich, né? Então, ali é a referência da longitude. E daí nós marcamos a longitude de uma maneira completamente arbitrária, tá, gente? A gente pode usar qualquer ângulo. A gente pode começar do zero e ir para a direita, para a esquerda, ou ir para 180, mais 180, menos 180, né? Então é relativo. Tanto é que quando a gente vai baixar dados de modelo, de evento, às vezes assim é uma bagunça, porque às vezes eles usam um procedimento, usam outro, então é uma coisa completamente arbitrária, tá? Até inclusive, até uma história interessante, né? Que um dos grandes desafios das navegações antigamente era você determinar a sua longitude. A latitude é fácil, né? Você vê para o céu,
Você olha para o céu, você mede os ângulos das estrelas ou do Sol, e você consegue estabelecer, então, usando um astrolábio ou outro, um sextante, você consegue determinar a tua latitude. Mas a longitude é completamente arbitrária, tá? Então, estabelecer a longitude sempre foi um grande problema, tá? Hoje não é por causa que temos satélites e está tudo bem mapeadinho, né? Mas antigamente era um problema. Então, nós temos esses dois sistemas de endereçamento, que são, nós chamamos isso de coordenadas esféricas, tá? Que estabelecem dentro de uma, considerando a Terra uma aproximação de uma esfera, então nós sabemos aonde estamos. Então essa é a primeira pergunta extremamente relevante que nós precisamos. Vamos estudar um ambiente? Aonde? Tá? O aonde vai ser em tal lugar do mundo, né? Definido então pelo latitude, que vai dizer o clima, e a longitude, que vai dizer, né, se você está na Austrália, ou está no Brasil, ou está na África. Bom, então saber o local é o primeiro passo importante. E depois, aí vem o segundo ponto importante. Dá para ser também outros, por exemplo, existe uma outra maneira de você também saber onde você está no planeta através de um outro sistema de endereçamento planetário, digamos assim, que é o sistema de UTM, né? UTM é Universal Transverse Mercator, alguma coisa assim, que a vantagem é que é métrica, tá? Quer dizer, e é distâncias lineares. Já o sistema de coordenadas esféricos, como o nome diz, esféricos, são ângulos, né? Mas a gente pode transformar também para distâncias lineares, se nós, com um pouquinho de álgebra linear e geometria. Bom, algumas cartas que vocês pegam, às vezes vem UTM, tá? Então, às vezes, aqueles números lá, se os números forem, geralmente latitude e longitude, bem indicado, né? Tem graus, minutos, segundos, ou graus e décimos de graus, e já o UTM é uma distância métrica em metros a partir de sistemas de referência, que é uma coisa meio complicadinha. Bom, primeira coisa então, saber aonde estamos. Daí vem a outra pergunta, né? Tipo, a primeira pergunta, estou aqui, tá? Agora que nós sabemos aonde estamos, né, para saber como é o sistema que nós vamos investigar ou tentar estudar, aí começa a surgir perguntas mais focadas naquele lugar, né? E quais seriam, o que seria a segunda coisa que nós temos que olhar para isso, para esse ambiente que nós vamos estudar? Primeira coisa é saber onde estamos. Daí a segunda coisa importante, que vem logo na seguida, né, tipo assim, porque geralmente elas estão relacionadas, né? A primeira coisa é saber onde estamos. A segunda coisa que a gente vai ver o que é. O que vocês acham que é? Segundo, na hierarquia, né, do estudo que nós vamos fazer das plataformas continentais, então a primeira, aonde está a plataforma? Daí, a segunda, na hierarquia do que nós precisamos saber, a segunda coisa que nós precisamos saber, na primeira posição, a segunda é o quê? Não é a temperatura. A temperatura também vem depois, mas tem algo antes que vem da temperatura. Isso é um exercício, porque assim, é muito importante quando a gente, por exemplo, tem a ver com isso, mas não é exatamente isso, o que tem perto, né, a Joana falou. Isso que eu estou falando também não é o clima. O clima, ele é indicado pela latitude, né, que nós já sabemos, mas também depois a gente vai falar o clima tem que ser descrito, né? Mas
que vem antes do clima. O clima é a terceira coisa. Eu vou colocar assim, o clima, de maneira geral, é o terceiro elemento da descrição do nosso ambiente. Batimetria. Mas vamos colocar... é a batimetria, mas vamos colocar que é a forma. Tá? Não é exatamente a batimetria, mas é o formato, é a morfologia, ou como nós estamos falando de alguma coisa que está na Terra, né, nós costumamos dizer a geomorfologia. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que saber é onde, latitude e longitude. A segunda coisa que nós temos que saber, e se nós não soubermos, nós não conseguimos entender aquele ambiente, é entender o formato dele, tá? O espaço que ele ocupa e o que tem em volta. Quer dizer, daí alguém escreveu, né, o que tem por perto. A Joana escreveu, né, o que tem por perto. Não, nós temos que saber o que tem em volta da onde a gente vai estudar, e nós temos que saber o formato do que nós estamos estudando, né? Então, o formato é fundamental. Se a gente não conhece o formato, a morfologia, o que também pode se chamar de tudo que relaciona as dimensões físicas do que nós vamos estudar, nós não conseguimos estudar. Tá? Então, isso é assim, às vezes a gente vê estudos, né, que o pessoal vai trabalhar no estuário, daí vai fazer medição no estuário, mas não sabe nem não tem uma mapa batimétrico. Então, como que você vai estudar um ambiente que você não sabe o formato? Né? Então, se não souber como é o formato, como está distribuída a batimetria, vamos assim, por partes, né? Mas o que é batimetria? Assim, a pergunta, porque a Cristal escreveu batimetria, né? Mas o que é batimetria? Eu preciso saber que vocês sabem também, né? Tipo, Cristal escreveu, eu tenho que dizer. É a medida das profundidades do oceano, etc. Mas batimetria é a distribuição. Tá? Assim, tipo, profundidade é a distância. Eu falei do Dunning-Kruger para vocês da aula passada? Falei, né? Falou. Tá, então tudo tem efeito Dunning-Kruger. Né? Tudo é mais complicado do que simplesmente algo assim que a gente fala. Então, profundidade é a distância entre, e pode ser tudo relativo também, né? Mas, por exemplo, quando ele fala a profundidade do oceano, quando ele fala em profundidade, é a distância que existe entre o nível médio do mar até o fundo, tá? Em algum lugar. Quando ele fala de batimetria, é quando nós temos isso mapeado. Nós temos um mapa de distribuição, dá para dizer altimétrica, porque para cima do nível do mar, o valor é positivo, e para abaixo do nível do mar, o valor é negativo. Tá? Então, quando ele fala de profundidade 10 metros, né, o correto é falar a profundidade é menos 10 metros. Mas quando ele fala profundidade, a gente já está denotando que é para baixo. Né? Uma outra palavra para a gente, que a gente às vezes usa é cota. Né? Cota é a distância em relação ao referencial. Então, a cota, por exemplo, pode ser negativa, que é a profundidade, ou pode ser positiva, que a gente chama de altitude. Tá? Mas quando ele fala de batimetria, nós não estamos falando de uma profundidade específica, mas nós estamos falando como se a gente estivesse olhando um mapa batimétrico. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Né? Por exemplo, uma carta náutica. Estava até trabalhando esses dias de um.
Cadê? Fechei. Talvez esteja aqui. Aliás, deixa eu abrir aqui o site, daí fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui a janela, compartilhar a tela. Aliás, como eu estou gravando, eu tenho que. Como que eu faço para aumentar minha tela aqui? Não, vou compartilhar a tela, ainda não preciso. Share. Então tem um site aqui de uma empresa chamada Navionics. Chart Viewer. Então, quando a gente precisa saber a profundidade de algum lugar. Por exemplo, tem... Vocês estão vendo aqui? Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá, então isso aqui é uma carta náutica digital. Aqui ela já estourou, aqui não tem. Mas aqui vocês estão vendo essas linhas que a gente chama... Essas linhas se chamam do quê? Uma linha de mesmo nível de, no caso aqui, profundidade. Né? Vocês estão vendo uma linha aqui que está 4.000. Como que é o nome dessa linha? Não, é uma isolinha, mas é uma isolinha de profundidade tem um nome. Tem um nome. Por exemplo, isóbata. Tá? Se fosse temperatura, seria como? Se fosse uma linha de mesmo valor de temperatura, seria o nome, seria isoterma. Se fosse de sal, seria o quê? Essa é pegadinha. Vamos ver quem sabe. De sal. Isoterma é fácil, né? E de sal. Isolina. Isso, o Igor sabe. Sem interrogações no final das respostas, tá? Isolina. E de densidade? Densidade é importante, porque a gente vai falar de densidade e das isolinhas de densidade. Como que é o nome? Isopicna, tá? Muito bem. E só uma engraçada, mesmo as linhas de precipitação, de chuva. Essa aí eu acho que vocês nunca ouviram falar. Isoietas. Tá? Então, cada variável tem uma... Não faço ideia por quê, mas o nome é esse. Tá? Então, voltando aqui. Então, aqui o que nós estamos vendo aqui é uma... O que vocês estão vendo aqui é uma imagem, né? Que mostra aqui a América do Sul, o sul aqui da América do Sul. E aqui mostra, então, isso aqui é um mapa batimétrico, que mostra a batimetria. Então, a distribuição de como uma representação pictórica de como é o fundo nessa região, né? Então vocês estão vendo aqui que tem uma região mais rasa aqui, né? Que vai para 3.000, 2.000 e aqui tem 4.000. Então vocês têm que ter a capacidade de abstrair, né? Mentalmente que aqui é fundo e quando a gente vai para cá, aqui é raso, né? Aqui tem, eu não sei se vocês conseguem ver os valores, tão pequenininhos, né? Mas por exemplo aqui está em 1.000. Aqui tem 200, aqui tem 100, aqui tem 50. Então, vocês mentalmente têm que imaginar que o oceano aqui é fundo e ele, à medida que a gente vai se aproximando da costa, ele vai ficando raso, né? E aqui, quando começa a ficar azul, já tem 20 metros. E se a gente for dando zoom, né? Por exemplo, se a gente for para a Lagoa dos Patos, né? Então a gente pode olhar e ver que tem áreas dentro da lagoa que são mais fundas, tem áreas que são mais rasas. Tá? Então, isso é a batimetria. Né? Então, se a gente não vai estudar um corpo d'água, né? Então, sabemos que nós estamos aqui no mundo, né? Na latitude, tem latitude aqui, não sei onde que está, em algum lugar mostra. Mas aqui é na latitude 32 graus sul e 52 graus oeste de Greenwich. E nós vamos olhar aqui, vamos ver que aqui então tem um canal
Aí, assim, tem muita gente que também comete o equívoco de falar, não, ali a profundidade é 10 metros, né? Então, porque as pessoas pensam que tem que dizer a maior profundidade. Mas se vocês pensarem qual que é a profundidade média dessa região aqui, né, é uma região bastante rasa, né? Então, você tem até um canal aqui profundo, 10 metros, 15 metros talvez, 13, 14 metros. Mas se a gente fizer uma média de todas as profundidades aqui, né, isso aqui fica bem raso. Então, fiz aqui com 2 metros de profundidade. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber a forma. Tá? Então, primeiro, quando a gente fala de forma, né, pegar aqui um trecho da plataforma aqui ao sul aqui. Então, aqui nós temos aqui a saída da Lagoa dos Patos, né, por partes. Lagoa dos Patos aqui, Porto Alegre está aqui em cima. Então aqui nós estamos aqui em Rio Grande, a FURG está aqui, não sei onde vocês estão. E aqui então nós temos um pedaço de plataforma continental. Aqui, vamos pegar a plataforma, aqui ó, já desapareceu os numerozinhos. Mas aqui, a plataforma vem até essa linha aqui, que é uma linha arbitrária, ela não é 200 metros, 200 metros aqui é só uma referência. Tá? Então, daqui até aqui a plataforma continental, que nós chamamos de sendo como ambiente de plataforma continental. E daí, por que é importante estudar a forma da bacia? Né? Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, vamos pegar aqui, cadê onde que tem? Por exemplo, aqui, ó, se a gente vier aqui nessa região, vocês estão vendo aqui uma região que chama-se os Bancos do Albardão. Então imagine que você tem uma plataforma, né, que não tem nenhuma reentrância. Por exemplo, uma coisa importante, né, a linha de costa ela é relativamente lisa aqui, né, não tem nenhuma indentação, não tem nenhum promontório. E nós temos a batimetria de 10 metros e vai ficando fundo, mas aqui eu tenho uma região que tem uma elevação, né? Que importância tem isso para nós? Porque imagine que a água está se movimentando. Então imagine que a água, quando encontrar isso, o que a água vai fazer? Né? Imagine se você tem uma corrente que está indo para o norte e essa corrente de repente encontra uma região mais rasa, o que vai acontecer aqui? O que a água vai fazer? Ela vai passar pelos lados, ela vai passar por cima, vai passar pelos lados, e isso vai afetar como a água se movimenta. Né? Então, se você tem uma plataforma, por exemplo, se eu pegar esse trecho aqui, ó, né, eu não preciso ir lá para imaginar que as correntes aqui são relativamente uniformes. Por exemplo, se o vento está soprando para o norte, eu posso imaginar que todas as correntes aqui, de maneira geral, vão para o norte de uma maneira relativamente uniforme. Né? Se eu medir aqui, possivelmente eu vou encontrar coisas muito parecidas. Agora, se eu vier aqui e eu tiver uma corrente para o norte, eu posso, assim, imagine que essa presença aqui é um caroço no fundo do oceano, isso vai produzir que o escoamento vai se deformar para passar por esse obstáculo. Né? Então, isso vai criar complexidade na circulação. Né? Acho que é fácil de entender isso. Então é por isso que é importante, né? Se você tem um ambiente se você conhece o formato do ambiente, isso já começa a permitir que a gente comece a ter um entendimento do quão complexo ou não pode se tornar a circulação naquela região. Né? Então nós temos aqui, né, se eu pegar, por exemplo, aqui no litoral norte, né, aqui, ó, nós temos uma região que é relativamente sem nenhuma feição importante, não tem nada assim que chama atenção,
Então eu posso entender que as correntes aqui elas vão ser menos variáveis, digamos assim, no espaço. Mas se a gente pega um ambiente como, por exemplo, aqui, né? Aqui é a Santa Catarina, tá? Aqui é Porto Belo, Bombinhas, aqui Ilha de Santa Catarina. Então imagine que se tiver o mesmo vento que está atuando na plataforma do Rio Grande do Sul, atuando aqui na plataforma de Santa Catarina. O formato da linha de costa, a presença de ilhas, tudo mais, vai tornar a circulação aqui muito mais complexa. Tá? Então, entender esse primeiro passo de entender a forma que a plataforma tem, independente, né? Plataforma, estuário, lagoa, até o próprio oceano, é relevante, porque a água, sendo um fluido líquido, ela vai ocupar a bacia que lhe é permitida. E o formato da bacia vai determinar como a água pode se movimentar. Tá? Então, por isso que é extremamente importante. Primeiro passo, onde estamos. Segundo passo é começar a entender como é a região. Né? Então, e cada plataforma, e aí que surge uma coisa que, assim, por exemplo, quando nós falamos em escala de bacia oceânica, né, quer dizer, os oceanos são imensos, largos e profundos, né? E isso permite que a gente, de certa forma, simplifique parte do problema. Mas quando a gente começa a estudar plataformas continentais, cada plataforma vai apresentar características geomorfológicas distintas, né? Que essas variações que tem na morfologia faz com que cada plataforma, né, do planeta, por estar sujeita a um clima diferente, a um regime de ventos diferente, essa morfologia diferente vai fazer com que cada plataforma continental tenha uma resposta individual, né? Quer dizer, embora a física seja absolutamente a mesma em todos os lugares, né? E aí vamos aproveitar o momento, né, fazer uma repassada por Pavlov e lembrar quais são os dois princípios fundamentais que precisamos entender para entender a dinâmica da plataforma. Quais são os dois princípios fundamentais da dinâmica dos fluidos? Conservação de massa e momento. Conservação de movimento ou momento. Né? Então, esses dois funcionam em qualquer lugar do planeta. Tá? Na atmosfera, aqui no Golfo do México, aqui na frente do Amazonas, aqui no Atlântico, na Lagoa dos Patos. Então, esses dois princípios, eles são absolutamente onipresentes em qualquer lugar que você tiver fluido. Tanto gás quanto líquido. Né? Mas o formato da bacia vai ser essencial para determinar como o fluido se movimenta naquela região. Tá? Então, e aqui, aproveitando que estamos aqui nessa figura, nesse site aqui, que vocês, se vocês quiserem entrar, procurem no Google por Navionics, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui essa área aqui que é interessante, né? Não, assim, se vocês querem ver coisas complexas, linhas de costas complexas, né? É só para ir para os fiordes chilenos. Imaginem o quão complicado é a circulação nessa região aqui. Mas falando de plataforma, olhem que, considerando a linha de 200 metros
como a linha que define a plataforma separa a plataforma do talude, né, que vai para áreas profundas, né? Eu não tenho escala aqui, eu não tenho como tirar uma escala aqui, mas olha a distância aqui, ó. Bom, aqui é o continente, aqui 50 quilômetros, vai ser difícil de tirar aqui, mas depois a gente vai ver no Google Earth. Mas olha a distância que tem aqui até aqui. Então a plataforma aqui tem centenas de quilômetros de largura. E se nós formos para esse outro lado da América do Sul, lá para o Chile, a linha de 200 metros está aqui, ó. Então, essa plataforma aqui tem algumas dezenas de quilômetros, e essa plataforma aqui tem centenas de quilômetros. Então, isso definitivamente muda drasticamente o que vai acontecer na plataforma. Como o fluido que está ocupando a plataforma vai responder às forças. Tá? Bom, deixa eu achar aqui, tinha uma figurinha que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela, cadê? Mas eu não tenho como aumentar ela aqui, deixa eu ver, aumentar aqui. Talvez vocês já tenham visto essa figura aqui em alguma aula, né? Que é uma figura que mostra mais ou menos as feições do fundo do mar. Acho que vocês têm alguma disciplina, né, que fala bastante sobre isso, né? Tem, né? Morfologia do fundo oceânico, alguma coisa assim. E então, né, tem várias feições no fundo dos oceanos. Nós estamos interessados especificamente na plataforma continental, mas uma coisa importante que determina, né, que o formato das plataformas, e aí isso vai dizer para nós assim, se a circulação de plataforma vai ser importante, né, ou não, é a extensão da plataforma. E nós vamos ter regiões no planeta em que as plataformas são bastante extensas, né? E nós temos regiões do oceano que as plataformas são bastante limitadas. Eu acho que o Google Earth vai ser mais fácil. É porque aqui o azulzinho claro é a plataforma continental e o azul escuro aqui é o oceano, é o fundo do oceano, né? E aqui, essa região aqui é o talude. Então vocês estão vendo aqui que tem regiões onde a plataforma continental é extremamente larga, enquanto que nós temos regiões onde a plataforma é bastante estreita. Tá? Isso tem a ver com a tectônica de placas. Então, não vou fazer uma revisão mais profunda de tectônica de placas, mas nós temos, né, então, regiões no planeta em que o fundo oceano está sendo formado, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo a dorsal atlântica. A dorsal atlântica, né? Que é a zona de rift. Então, aqui o fundo do oceano está sendo produzido. A África e a América do Sul estão se afastando, sei lá, eu acho que 1-2 centímetros por ano. Mas a superfície do planeta é finita, então se o Oceano Atlântico está aumentando de tamanho, o Pacífico tem que estar diminuindo. E aqui o que vocês estão vendo, que essa faixa escura aqui, então, é uma zona de subdução de placa tectônica, né? Então, a placa do Pacífico aqui, que são várias, né? Mas as placas aqui do Pacífico, elas estão indo para baixo da placa da América do Sul, né? E como consequência, então, forma um buraco, né? De maneira de chamar uma fossa abissal de buraco, que é fundo, mais fundo do que a média dos oceanos, e uma consequência indireta também é a formação de uma cadeia de montanha do lado do continente. Né? Então isso tudo tem a ver com a tectônica de placas, né? Com a evolução geomorfológica do planeta, desde que o planeta se formou, né?
E por isso nós temos lugares que nós temos plataformas gigantescas, né, por exemplo, como a plataforma da Patagônia, e temos lugares com a plataforma extremamente estreita, como é o caso aqui do Chile. Então, na Califórnia, por exemplo, toda a costa do Pacífico, praticamente a plataforma é bastante limitada de tamanho, enquanto que no Oceano Atlântico as plataformas são bastante extensas. Mas isso não é uma regra, tá? Porque, por exemplo, se a gente for pegar aqui na região da Bahia, né, aqui você tem uma plataforma que em alguns lugares chega a 10 quilômetros, né, são minúsculas. E ainda assim é uma plataforma que a gente chama de passiva, né? Nós temos as plataformas continentais ativas. Plataforma não, margem, né? Margem continental ativa, como é aqui, que você tem uma fossa, você tem atividade tectônica, tem vulcanismo, tem terremoto, tem maremoto, e tem uma plataforma passiva. Então, via de regra geral, as plataformas passivas costumam ser largas, mas não é regra. As plataformas ativas são estreitas, mas nem sempre. Elas podem ser relativamente largas. Por exemplo, essa aqui tem quase 100 km de largura aqui no Peru, tá? Então, não é uma regra assim dizer que a plataforma passiva é larga e plataforma ativa é estreita, tá? Isso vai dependendo muito da evolução tectônica do planeta nos últimos bilhões de anos. E também é interessante que, embora a gente fala vocês tenham essa noção de plataforma continental, né, que é uma extensão do continente que está submerso, né, existem regiões que são mares fechados, né? Quer dizer, nem sempre uma plataforma continental tem essa questão que você vai ter o continente, a plataforma e o talude, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai aqui no Mar do Norte e nessa região aqui, o Mar do Norte é uma plataforma continental, só que ela não tem essa configuração, né, de você ter o continente, a plataforma e o talude. Na verdade, aqui nós temos uma plataforma bastante extensa, mas formando uma região semifechada, que é o Mar do Norte, tá? E tem várias outras no planeta, por exemplo, toda essa região aqui do Alasca, do Canadá, aqui e aqui também, tá? Então são regiões também que estão dentro do tópico de dinâmica de plataforma continental, embora sejam considerados também mares restritos, né? Por exemplo, essa região aqui também, né? Então tudo isso faz parte do pacote que nós consideramos plataforma continental. Então não considerem plataforma continental como esse desenhinho, né, que você vai ter o continente, a plataforma e o fundo do oceano, né? As plataformas elas podem ser bastante mais complexas, né, em termos de formato. E obviamente, né, tendo uma plataforma como essa, ela vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que uma plataforma como essa, né? Porque aqui você tem continentes, você tem massas continentais praticamente de todos os lados, e aqui você só tem massa continental de um lado e o oceano do outro, tá? Então é como alguém falou antes, como que colocaram aqui? O que tem perto, né? A Joana falou, né? O que é importante é o que tem perto. Então, o formato da plataforma diz respeito a o que tem perto. Tem o oceano perto, tem continente perto, né? Tem uma ilha perto, né? Então, esse formato, todo esse contexto geomorfológico é fundamental para ter a noção do que nós podemos esperar da circulação da plataforma, tá? Bom, o Google Earth é uma ferramenta fantástica para a gente dar se vocês quiserem fazer um tour, né, pelas plataformas do mundo, né? Então, e que cada plataforma vai ter condicionantes diferentes, né? Mas independente das condicionantes diferentes, cada plataforma vai ter um formato diferente.
né? E isso vai ser muito importante para saber, para a gente entender como vai ser a resposta da plataforma. O Ártico. Bom, alguma pergunta até aqui que vocês gostariam de fazer? Bom, a gente vai falar muito mais da plataforma do Brasil durante o curso, né? Mas entendo que, assim, a plataforma do Brasil é a plataforma tropical, basicamente tropical, né? Toda a costa do Brasil é uma margem continental passiva. Falando um pouquinho que também tem a ver com mecânica dos fluidos, né? E que ajuda a gente a entender um pouco também o planeta, né? Mas nós temos aqui o fundo do oceano, né? A profundidade dos oceanos é quanto? Você falar para ele, qual que é a profundidade média dos oceanos? Qual que seria a resposta? Em torno de 4 quilômetros? Em torno de 4.000 metros, né? 4 quilômetros de profundidade. Né? E os continentes estão em média. E qual que é a altitude média dos continentes? Alguém lembra? Eu também não lembro direito, mas eu acho que é 500 metros, 300 metros, alguma coisa assim. Então, em média, os continentes estão 4,5 quilômetros acima do fundo do mar. Por quê? Já se imaginar, vocês lembram do professor de morfologia do fundo oceano explicando por que os continentes estão acima dos oceanos? Eu estou perguntando isso, não faz parte da disciplina de dinâmica da plataforma continental, mas faz parte do que a gente chama de mecânica dos fluidos. Né? Por que os continentes estão acima dos oceanos? A resposta é bem simples. E a resposta é hidrostática. Oi? Tem alguma coisa a ver com a densidade do material que forma o fundo oceânico do continental, não? Exatamente. A resposta, assim, não dá para chamar de hidrostática, porque a gente não está falando de água. Mas tem tudo a ver com densidade. Tá? Os continentes estão acima dos oceanos simplesmente porque os continentes são menos densos do que os oceanos. Tá? Então, os oceanos são formados principalmente por quê? O fundo do oceano é formado principalmente pelo quê? Isso, assim, isso é assim, cultura geral que o oceanógrafo deve... Eu acho que os oceanógrafos deveriam ter um pouquinho, né, já que fala de oceano, né? Mas o fundo dos oceanos é formado principalmente pelo quê? Que rocha que forma o fundo dos oceanos? Começa com B. Basalto. Tá? Então, o fundo dos oceanos são formados por basaltos, que são rochas ígneas extrusivas. Tá? Então, vocês lembram como que é um basalto? O basalto é uma rocha preta, assim, sem graça. Tá? E por que ela é uma rocha preta sem graça? Tá, vamos falar da outra então. Qual que é a rocha que forma os oceanos, os continentes? Então, os oceanos são formados por basalto e os continentes são formados por uma rocha específica.
Óbvio, vocês vão falar que vão ter várias, né? Mas é principalmente granito. E granito também é uma rocha ígnea. Mas o basalto é uma rocha ígnea extrusiva, enquanto que o granito é uma rocha ígnea intrusiva, né? Ambas são rochas formadas pela solidificação do magma que tem abaixo, que é igual, tá? O magma debaixo dos oceanos, do fundo dos oceanos, é igual ao magma que está debaixo dos continentes. Acredita-se, né, que seja igual. Ninguém foi lá medir ainda. Mas quando eles solidificam, um forma basalto, outro forma granito. Daí, o granito e o basalto são formados pelo mesmo material. Mas o basalto fica amorfo. Não há formação de cristal, porque ele solidifica muito rapidamente. Então não dá tempo de formação de cristais. E o granito, ele solidifica muito lentamente, porque ele é uma rocha intrusiva, então a perda de calor dele é muito mais lenta. E aí permite que ele forme cristais. E aí vira uma rocha bonita. Enquanto o basalto a gente usa para fazer revestimento de rua, né? Granito a gente usa para fazer revestimento de banheiro, porque é bonito, né? Você pega um pedaço de granito, faz o polimento com ele, você vai ver os cristais, e aí você tem granito azul, granito verde, granito rosa, e de tudo quanto é cor. E por isso acontece isso. Só que aí, o que é interessante e que a gente pode associar com oceanografia, né? Então, como o granito esfriou mais rapidamente, mais devagar e teve tempo de formar cristais, os cristais ocupam maior espaço do que os minerais solidificados de maneira amorfa. E como eles ocupam mais espaço, a mesma massa vai ter mais espaço no granito do que no basalto. Por isso, o granito ele é menos denso do que o basalto. Por ser menos denso e os continentes serem formados de granito, os continentes boiam nos oceanos. E aí eu vou perguntar por que gelo boia? Porque aí tem tudo a ver com oceanografia agora, né? Mas por que gelo boia? Que a densidade da água congelada é menor do que da água líquida. Tem umas peculiaridades da água, mas assim, porque gelo, a água é uma substância amorfa, certo? Lembram disso? Tá? Ela é uma substância amorfa. Mas gelo é uma substância amorfa? Não. Gelo é uma substância cristalina. Forma-se cristais de gelo. Né? Acho que todo mundo aqui já viu. Talvez vocês não tenham visto neve, né? Mas todo mundo sabe que neve é formada por flocos pela cristalização do gelo e formando aqueles cristais bonitos. Né? Cristais ocupam maior espaço do que a substância amorfa. Então o gelo boia porque ele é formado por cristais. É a água também. Só que quando ele cristaliza, ele ocupa maior volume. Ele aumenta de volume, inclusive. E aí diminui a densidade. Por isso boia. Então olha só que interessante. Olha como entender um pouco de física torna as coisas bastante interessantes, né? Os continentes literalmente boiam sobre os oceanos. Por quê? Porque eles são menos densos, porque o granito é uma substância cristalina, enquanto que o basalto é uma substância amorfa. Né? E a mesma explicação por que o gelo boia na água. Porque o gelo é uma substância cristalina, é a mesma substância, água, mas de forma cristalina, enquanto que a água é uma substância amorfa e é mais densa. Tá? Bom, por que a água... Aí a gente vai falar numa aula sobre propriedades da água, né? Mas se a gente pegar água pura, qual que é a maior densidade da água pura? Água pura, zero de sal e a 1 pressão atmosférica.
Ó, essa pergunta é uma pergunta que vocês têm que saber responder. 1000. Que unidade é essa, Joana? Quilogramas? Megagramas? Quilograma por metro cúbico, né? Então, mas a que temperatura? Isso vocês já viram. 4. Isso vocês já viram, eu acho que mais de uma vez em mais de uma disciplina. A 4 graus Celsius. Tá? Então, isso é um comportamento muito exótico da água, tá? Que outras substâncias não têm. Inclusive, se você colocar sal na água, isso também acaba com esse troço na água. Mas a água tem a sua maior densidade pura a uma atmosfera a 4 graus Celsius. E daí, por que a densidade da água diminui quando a gente esfria a água? Tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade, assim, não é nada muito importante, mas porque durante esse processo, isso acontece porque a água sólida é cristalina. Então, para a água começar a formar os cristais, quando você começa a esfriar a água, as moléculas já começam a adquirir uma ordem, né, para ela começar a formar uma estrutura cristalina. Então, por essa razão, pelo menos foi isso que eu li uma vez, é que a água tem esse comportamento, que a maior densidade dela, quer dizer, é a 4 graus Celsius. E depois que, como ela cristaliza, ela tem que começar a organizar as moléculas, isso faz com que ela comece a aumentar o volume em relação à massa. E aí tem esse comportamento exótico, que é a água formar o gelo e o gelo boiar. Que é uma propriedade da água, que é assim, porque simplesmente é assim. E não tem muito... porque o elétron é o elétron, o hidrogênio é o hidrogênio e assim por diante. Bom, gente, como eu vou começar a falar de outra coisa, assim, tipo, o complemento da forma, que a gente vai falar daqui a pouco, depois do almoço, mas daí o assunto vai ser um pouquinho mais longo, então eu não vou falar mais adiante, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem agora, porque é até as 9h15, né, a aula. E depois, então, se não tiverem perguntas, a gente se encontra depois do almoço. Alguma pergunta? Porque, na verdade, é só eu fico fazendo pergunta para vocês, né? Vocês nunca perguntam nada. Aliás, vocês só perguntam quando respondem. Vocês não tem nenhuma curiosidade. Tranquilo, professor. Bom, gente, então... Então, a mensagem, né, é que... Para concluir a aula, então, aqui, né, essa aula, importante, primeira coisa, saber, aliás, vamos ver aqui, tools, options, como que eu vejo o grid aqui, tools, options, alguém lembra como que faz para mostrar o grid no Alt G? Shift G. Olha. Não é borders. Alguém lembra como que forma para mostrar o latitude e longitude aqui, os grids? Options. Show. Pô, não lembra como que usa? Alguém lembra por aí? Por favor, como que mostra o grid no Google Earth? Aí não. Ok, aqui,
Também não. Isso, não. Ok, então. Vamos ficar sem grid. Depois eu descubro como que é. Então tá, gente. A gente se encontra daqui a pouco. Depois do almoço, então. Até mais. Tchau, tchau. Até. Deixa eu desligar aqui.